Muito bem, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, queremos agradecer com sinceridade, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos trabalhar mais um programa, ou seja, vamos reproduzir mais um programa da Leva da Web Rádio Estação da Luz, mas antes de falarmos do programa, queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, livros suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras e agora os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós vamos reproduzir esse programa simplesmente excepcional. Programa número 15, Filosofia, Ciência e Moral. Criminoso arrependido. Está no livro dos médiuns, ou melhor, está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, o caso Benoit. Um espírito que se apresenta numa reunião mediúnica, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, e religioso, e confessa a sua desventura, desencarnado há 150 anos e se sente no inferno. Mas quem conta essa história é, na verdade, o nosso irmão Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Guilherme, com Tavares, Elielso Tavares, nos trabalhos técnicos da Web Rádio. Portanto, um programa que você não pode perder. Contar mais detalhes é tirar a importância do trabalho. Por isso, nossos sinceros agradecimentos, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia, e vamos ao programa número 15, Filosofia, Ciência e Moral. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos assistem pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz e luz diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Filosofia, Ciência e Moral, como é normal em toda quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na programação normal da web rádio Estação da Luz. Nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral. Eu sou Alexandre Santos, juntamente com nossa irmã Cristina Albuquerque, com nosso irmão José Guilardo. Nós estamos aqui formando a bancada do programa para poder trazer para todos os ouvintes, e o nosso irmão Tavares, que também está aqui nos ajudando com toda a técnica necessária para que esse programa chegue aos recantos do planeta Terra. Bom dia, meu irmão Guilardo, bom dia, minha irmã Cristina, sejam bem-vindos. Eu vou logo passando aqui a palavra para vocês, para que a gente possa fazer as aberturas de praxe aqui do nosso programa. Mas antes, queria lembrar que a Web Rádio Estação da Luz tem um apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, da Casa de Caridade Chico Xavier e várias outras casas espíritas e movimentos espíritas pelo Brasil afora. Passando a palavra agora para os nossos irmãos, para que a gente possa iniciar os trabalhos de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre, Tavares, Guilherme. É uma alegria estar aqui todas as quartas-feiras com vocês, que a gente possa conversar e fazer o nosso trabalho de hoje com muita paz. Alexandre. Guilardo, meu irmão. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cristina, bom dia, Tavares, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Mais uma vez estamos aqui com o programa Filosofia, Ciência e Moral, todas as quarta-feiras, graças a Deus, com saúde, com alegria, né, com muita alegria, né, de poder estar aqui levando a mensagem dessa doutrina consoladora, nesses momentos tão difíceis que a gente vive na atualidade. É isso aí, Alexandre. Bom dia. Obrigado, meu amigo Guilardo. Cristina, eu acho que é você, minha irmã, que vai fazer uma leitura aí preparatória para a gente. Sim. A leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Que Fazeis de Especial? Que fazeis de especial? São palavras de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em expulsão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente,
que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamento das criaturas produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Mestre. O que fazeis mais que os outros? Essa é a reflexão do exórdio para o dia de hoje. Valeu, minha irmã Cristina. Guilardo, faça aí um evangelho para nós, meu amigo, para a gente se ligar aí ao Mestre Jesus no início dos trabalhos. Perfeitamente, Alexandre, mas eu gostaria antes, para entrar aqui bem no clima, que você pudesse nos ajudar com aquela prece maravilhosa para quem... Ótimo, meu irmão, com certeza. Então vamos lá, vamos pedir a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos assistem pelos canais da Web Rádio Estação da Luz, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento e fazer a nossa prece inicial. Amigo e mestre Jesus, mestre de todas as horas, que nos ensina o caminho da verdade e da vida, nós pedimos nesse momento, mestre amado, ajuda e proteção, autorização do alto para iniciarmos esse trabalho em teu nome, em nome de Deus, para que nós possamos trazer a luz do conhecimento espírita para todos aqueles que estão necessitados e que, porventura, hoje ou depois, possam ouvir as nossas palavras. Que nós possamos ser os mensageiros de Deus nesse momento, para trazer não só a luz do conhecimento, mas também trazer um pouco de lenitivo, um pouco de paz aos corações atormentados. Que assim seja. Com você, Guilherme. Bom, Alexandre, depois dessa preparação, agora sim, agora estamos aqui prontos para iniciar, né? Já no clima. Alexandre, o evangelho que eu vou ler, ele vai estar no capítulo 27, que tem o título Pedis e Obtereis. E eu gostaria de ler o item 18 e o item 21. Esse item, ele trata da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Então, eu achei essa passagem bastante interessante. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou ler... o item é prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu vou ler primeiramente o item 18 e depois eu vou pular para o item 21. Tá certo? Então, vamos lá. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. E Kardec aqui ele faz até uma observação, veja-se o céu e o inferno, segunda parte, exemplos. É o que a gente está estudando, né? Então, no item 21, dando prosseguimento, Kardec vai dizer: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito.
Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta, na maioria das vezes, é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhes faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos para a execução de outra lei, também sua, a lei de amor e caridade, da qual ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, Alexandre, é interessantíssimo essa passagem, porque ela fala da importância da prece, e principalmente para os espíritos sofredores. O próprio mestre já disse em sua passagem pela Terra que não são os sadios que precisam de médico, não é? Da mesma forma, como a prece funciona como um remédio, não são os sadios que precisam de remédio. A gente tem o hábito de orar por aqueles que não são caros, né? Nada contra, né? Mas a gente muitas vezes esquece também daquelas pessoas infelizes, daquelas pessoas que praticaram mal. E, como diz aqui na passagem, nenhuma falta vai ficar sem castigo. Entenda castigo como consequência, porque Deus não castiga. A lei de Deus tem consequência. Então, tudo aquilo que nós praticarmos contra a lei terá suas consequências. E as consequências são muito dolorosas. De acordo com a falta, cada falta terá uma consequência de acordo com a gravidade, né? E ela poderá ser indefinida, não infinita, indefinida, de acordo com a minha vontade de retornar, de fazer o bem, de reparar tudo aquilo que eu fiz de errado. E a prece, Alexandre, a importância da prece, a gente vai ver até no estudo de hoje, que a importância da prece, você já pensou, aquela pessoa que praticou o mal, de repente, lá no mundo espiritual, ele sente que uma pessoa que ele não conhece está orando por ele, está pensando nele, está desejando o bem, está desejando que ele retorne essa senda do bem. Isso lhe dá aquilo no íntimo dele, um fio de luz, uma esperança, uma nova vontade de se realinhar com a lei de Deus. Então, é muito importante. E, como diz, né, é uma forma de praticar a caridade, né? Você orar por aquelas pessoas, por isso que o mestre muito bem disse, né? Orai pelos vossos inimigos. Então, se uma pessoa que não conhece faz uma prece por aquela pessoa que praticou mal, imagine aquele ofendido, aquela pessoa que sofreu as consequências, se fizer uma prece por aquela pessoa. Como ele vai se sentir? Eu prejudiquei tanto essa pessoa e, no entanto, o que ele pede por mim? Ele pede misericórdia, ele pede que eu tenha coragem de enfrentar e que eu consiga me realinhar com a lei de Deus. Então, Alexandre, é muito importante, eu achei muito interessante essa passagem e tem tudo a ver com o que a gente vai estudar. Eu não vou entrar mais em detalhe porque tem muito a ver com o que a gente vai ver durante a explanação do assunto de hoje, tá bom? É isso. Muito bem, meus irmãos. Cristina e Guilardo, maravilha aí a leitura preparatória, o Evangelho. Esse Evangelho é realmente muito importante para introduzir o nosso tema de hoje. Lembrando aos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que nós estamos há um tempo já aqui no programa Filosofia, Ciência e Moral, trabalhando a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno é uma parte prática, onde Allan Kardec traz para a gente vários casos, né, de espíritos que se comunicaram lá nas atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, onde ele colheu várias informações sobre a condição daqueles espíritos no mundo espiritual, depois que eles passaram pelas suas experiências na Terra. Então, são os próprios espíritos que vêm nos contar, né, como é que está a sua condição, o que é que ele está vivenciando,
a situação venturosa ou desventurosa que lhe abate naquele momento, que lhe atinge naquele momento, depois da desencarnação, e tudo isso como uma forma de nós podermos compreender, estudar um pouco mais aquela lei de Deus que o Espiritismo apresenta para a gente, vamos dizer assim, na penúltima parte do Livro dos Espíritos, quando nos trata sobre as leis morais, né? Então a gente aprende lá sobre as leis morais e depois aprende aqui, né, no livro O Céu e o Inferno, as consequências daqueles que, porventura, desviaram-se das leis morais de Deus, que ele impõe para todos nós, e as consequências que isso pode trazer. E hoje, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo Tavares, nós vamos entrar aqui num estudo muito interessante de espíritos que saíram do mundo como, vamos dizer assim, criminosos, que não, de certa forma, não encontraram a lei dos homens pela frente, mas que vão encontrar a lei de Deus. E o que falar daqueles que receberam de Deus a missão de serem religiosos, né? E que, de repente, se desviaram do caminho reto e cometeram atrocidades sob a batuta do líder religioso que Deus lhe deu, né, para que ele pudesse, né, vamos dizer assim, orientar almas, né, acolher almas, e quando a gente não faz isso, né, estando nessa atividade, é isso que hoje nós vamos analisar. Hoje nós vamos analisar o caso de Benoit. Benoit é um espírito que se apresentou em Bordeaux em março de 1862. Ele se manifestou, espontaneamente, segundo informações do próprio Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, né? Ele se manifesta espontaneamente em março de 1862. Ele se apresentou a um médium durante uma atividade mediúnica, dizendo o seu nome, né? E dizendo que tinha morrido em 1704. Então, olha só, em uma reunião mediúnica, um espírito que se diz chamar Benoit, ele dá uma manifestação e diz que desencarnou em 1704. Isso nós estamos em 1862. Quantos anos se passaram aí do desencarne desse rapaz? Pelas minhas contas aqui, 158 anos. Bom dia, Iria, bom dia, Robson, aqueles que estão nos acompanhando. Bom dia, Francisco, nosso querido Chiquinho, aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Então, 158 anos depois do seu desencarne, 158 anos depois do seu desencarne. Para nós que somos encarnados, gente, 158 anos é muito tempo. É muito tempo. Né? Trata-se aí de 3 gerações de vidas, né? Sucessivas, vamos dizer assim, 158 anos. Para nós que estamos encarnados é muito tempo. Agora, para o espírito, 158 anos pode até não ser muito tempo, mas imagine 158 anos de sofrimento. Né? O que é que isso significa para alguém que passa 158 anos, né, sofrendo? Né? E esse espírito, ao vir se comunicar, em 1862, ele conta a sua condição. E é isso que a gente queria apresentar hoje, no programa de hoje. Essa condição, em que condição ele chegou? Né? Para que a gente possa depois refletir sobre isso. Então, para isso, meus irmãos e irmãs, eu queria lembrar vocês que o Benoit, quando ele começa a se comunicar, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que Kardec faz a ele, né, é o que ele foi na Terra, né? Ele pergunta: o que é que você foi na Terra? O que foste na Terra, né? O que fostes na Terra? E ele responde que foi um frade sem fé. Tá? Um frade sem fé. Ou seja, alguém que tinha uma missão religiosa, mas não tinha fé. Não acreditava. Mas por que ele virou religioso, Alexandre? Se ele não acreditava, né? Kardec pergunta a ele se a descrença foi a única falta dele.
ele diz que só ela é bastante para acarretar outras faltas, né? Então, a descrença, a falta de fé, para quem é religioso, vai acarretar várias outras faltas. Porque se você é religioso e não tem fé, você não tem compromisso com sua religião. E se você não tem compromisso com sua religião, porque você não acredita nela, né? E nem acredita no que ela possa fazer com as pessoas, você vai transformar aquilo, né, em um instrumento para satisfazer os seus vícios, né? Aquilo que você quer. E é justamente o que ele diz para Kardec, quando Kardec começa a fazer perguntas sobre essa condição dele, né? Foi a descrença vossa a única falta? Kardec pergunta. E ele diz, só ela é o bastante para acarretar outras. Aí Kardec continua perguntando, podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levado em boa conta a sinceridade da confissão. E ele vai e diz, pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal cargo. Então ele não tinha vocação para o cargo, ele era pobre, era indolente, ele procurou a religião como uma forma de conseguir, né, o seu sustento. Né? Então veja que ele chega até a religião não é por uma vocação de fé. Né? Ele chega à religião para ele poder escapar da pobreza. Então ele quer se ordenar padre, para quê? Para ele ter remunerações com relação a isso, ou sustento com relação a isso, né? O sustento de uma vida que até então era uma vida miserável, era uma vida pobre. Né? E ele diz, olha, inteligente conseguir essa posição. Muito inteligente, ele conseguiu estudar e conseguiu se ordenar padre. Né? Conseguir essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. Olha o que é que ele diz. Os pacíficos foram por mim inquietados. Então, até aqueles, gente, que chegavam até ele e que eram pacíficos, eles inquietavam, ele os inquietava, ou seja, ele criava intrigas, né, para tirar as pessoas daquela condição de passividade que elas estavam, de ser pacífico que eles eram. Ele transformava pessoas que eram pacíficas em pessoas agressivas. Né? Então, veja só, o camarada saiu desviando todos aqueles que chegavam próximo a ele. Né? Aí agora ele diz, as torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Então, aqueles a quem ele deveria fazer, inclusive a caridade, ele praticava era a violência contra eles. E depois ele diz, agora sofro todas as torturas do inferno. Interessante a gente chamar essa atenção, viu? A religião dele fazia com que ele pensasse na existência de um inferno. E no momento em que ele desencarna, ele se acha no inferno. Né? Ele se entende no inferno. O inferno que a gente já, em outros programas, já falou aqui, né? Que é uma construção social que precisa ser discutida e criticada. Porque, na verdade, a ideia de inferno é uma criação religiosa. Várias religiões, denominações religiosas foram criando essa ideia de inferno, né? Para incutir muitas vezes na cabeça das pessoas o medo do que poderia acontecer para ela se ela se desviasse do caminho do bem. Então essa ideia do inferno estava bem nítida na cabeça dele, ele se sentia no inferno. Então ele diz aqui, as torturas, agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me as vítimas, o fogo que me devora, a luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Então ele era espírito e sentia fome, tá? Sentia luxúria. Deixa eu ver aqui. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Cresta-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota me caia em refrigério. Sentia sede.
e não sentir essa sede e ser satisfeita, nenhuma gota d'água para satisfazer essa sede que o espírito dele sentia, né? Os elementos todos se encarniçam contra mim, orai pelo meu espírito. Olha o final, Guilardo, ele pedindo oração, aquilo que você introduziu aí a gente. Orai pelo meu espírito. Então, só isso já é o suficiente para a gente iniciar aqui e começar a conversar sobre isso, tá bom? Eu vou chamar aqui a nossa irmã Cristina para que ela faça suas considerações iniciais sobre esse pequeno trecho aí que a gente fez a leitura. Uhum. É um caso bem interessante da gente ver, porque essa segunda parte do livro trata desses espíritos, né? Vamos dizer assim, dessas categorias de espíritos, não, mas desse estado em que os espíritos se encontram, e a gente está estudando esse agora, e eu acho interessante porque todos os espíritos que tratam, a maioria que trata aqui no livro, foram feitas evocações desses espíritos que tinham desencarnado recentemente, e que era costume na época, né? Hoje já não se faz mais isso nas casas espíritas, não se usa fazer evocações, só em casos muito especiais. Mas na época era comum fazer isso. E como se tratava de um estudo, de uma pesquisa que Kardec estava fazendo em cima disso, então ele evocava esses espíritos. E esse espírito do qual nós estamos falando, ele não foi evocado, ele se apresentou espontaneamente. E as evocações sempre se davam de espíritos que tinham desencarnado recentemente, como a gente falou, espíritos que tinham desencarnado há um dia, que de repente o corpo ainda estava do lado, sendo velado, espíritos há 30 dias e há poucos meses de desencarnado. Mas esse tem uma condição bem especial, porque ele se apresentou espontaneamente nessa reunião e com uma distância muito grande, com um tempo muito grande, 158 anos que ele vinha passando por essa situação, por esse sofrimento, e tudo aquilo que ele fez às vítimas, né, que ele estava lá para fazer, como Alexandre bem colocou, os benefícios que ele deveria ter feito, ele fez o inverso, ele fez o contrário. Usou do poder dele, da função dele como frade, era inteligente, se sentia muito capaz e achava que estava acima de todo mundo, que podia fazer e acontecer, se beneficiar da situação e que ia ficar por isso mesmo, porque ele não tinha fé. Ele não tinha fé, ele não acreditava naquilo que ele estava fazendo, não acreditava na função. E aqui, quando Guilherme coloca sobre a prece, ele pede prece, ele sente a necessidade da prece. E quando se pergunta a ele se a prece vai ser edificante para ele, o que é que ele responde? Ele diz que a prece, na situação que ele se encontra, tem o valor da prece que ele simulava fazer. Quer dizer, nem a prece que a gente possa fazer para ele, nesse momento que ele se encontra, vai trazer um grande benefício para ele, pela situação que ele se encontra. E vai ter o valor, sim, de tentar atenuar suas faltas, mas que ele sente da mesma forma das preces que ele fingia fazer pelos outros. Então, é um caso assim, bem interessante da gente ver, é um retrato de muitas vezes a gente, aqui no nosso mundo de hoje, ver pessoas que ocupam cargos públicos e usam indevidamente toda a estrutura, todo o poder que poderia estar beneficiando, porque se está dizendo um cargo público, para atender todo um público, toda uma população, e muitas vezes as pessoas se beneficiam disso, usam desse poder para beneficiar a si mesmo, para ter, aumentar suas riquezas. E aqui é um caso que a gente está estudando que se compara a isso
na nossa realidade. Então, que a gente possa verificar que, diante da lei de Deus, nada fica sem reajuste, sem corrigendas, e que sirva de exemplo e de reflexão para todos nós, que possamos pensar bem quando estivermos numa situação de poder e o que vamos fazer com esse poder, o que vamos fazer com essa função, que benefício nós estamos fazendo para realmente as pessoas que deveriam receber isso. É isso, Alexandre. Pilar. Muito bem, Alexandre, é muito interessante esse caso, né? Interessante demais, já nos traz muitas lições logo nesse pequeno início, né? E Alexandre, eu gostaria de iniciar abordando primeiro um ponto, são alguns pontos que eu gostaria de falar, mas primeiramente esse aqui, tudo vem dessa questão tratada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. No seu item 4, o ponto de vista, né? É como ele diz aqui, ele era um frade sem fé. O que ele quer dizer sem fé é que ele era um materialista. O ponto de vista dele é que ele tinha que se preocupar única e exclusivamente com essa vida material. Por isso, ele viu a oportunidade, que era a classe mais favorecida na época, era o clero, na época que ele se ordenou. Né? É quem tinha as maiores mordomias, quem tinha os maiores benefícios, o respeito e tal. Então, ele viu aí uma oportunidade dele mudar de vida. De, nesta vida, ele poder usufruir de tudo aquilo que ele tinha vontade e não tinha. Aí nos chama a atenção também, Alexandre, isso aí já nos leva a outro ponto também muito importante, tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, que são os falsos profetas. Que a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. No caso aqui, ele era um, né? Porque a gente muitas vezes vê notícia e condena a instituição. Por exemplo, um padre pedófilo, um pastor que cometeu esse crime, um espírita que cometeu aquele crime, aí você vai condenar o espiritismo. Olha, é o espiritismo, é a Igreja Católica. Não, não é a instituição. São criminosos que viram uma oportunidade de praticar seus crimes entrando nessas instituições, de poderem se servir das instituições para se locupletarem, para se beneficiarem, como muito bem falou Cristina. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os falsos profetas. Né? A gente não pode seguir cegamente, por isso Kardec nos alerta para a fé raciocinada. Né? Esse frade, quantas pessoas seguiram ele e acreditavam piamente no que ele dizia. Né? Aqui já nos chama também a atenção para isso aí, para esse cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que analisar, a gente tem que estudar, ponderar os ensinamentos, o que aquela pessoa está dizendo, a conduta dela. Quando você observa, por exemplo, um Chico Xavier, você vê a conduta do Chico, a conduta de um Divaldo, a conduta de um Papa Francisco, de um irmão. Você vê aí uma coisa que você pode confiar. Né? Outra coisa que é muito interessante aqui, Alexandre, é que como ele, o ponto de vista dele se tratava unicamente da vida material, ele foi usufruir disso aí. E os crimes que ele cometeu, para poder se beneficiar, para poder conseguir mais e melhor e usufruir mais, acarretaram todo esse sofrimento que ele está passando. Porque, como diz lá no Evangelho, nenhuma ofensa às leis morais ficará sem as suas consequências. E olha, você vê aí que já faz 158 anos de sofrimento. Eu sei que não dá para comparar encarnado com desencarnado, mas uma vez eu estava vendo um estudo interessante dizendo 1 minuto sem dor é muito rápido, mas 1 minuto com dor, 1 minuto com sofrimento, né? ele é duro, é como se fosse uma eternidade. Né? E ele aqui, apesar dele pensar, essa é a minha visão. Apesar dele pensar que ele veio espontaneamente, ele está equivocado. Porque, veja bem, ele, pelo que a gente vê dele aqui, ele demonstra ser um espírito já muito arrependido. E ele sofre muito por causa do arrependimento. Porque quando você não se arrepende, você não sofre. Agora, quando você sente o arrependimento, que é o primeiro estágio para você conseguir se recuperar, é o arrependimento.
O arrependimento, ele não limpa as suas culpas de jeito nenhum. Tem que primeiro espiar, depois tem que reparar. Mas, como diz aqui no estudo, Deus observa a condição do espírito, quando ele está preparado para começar a receber o benefício. E ele aqui, por ser um espírito bastante arrependido, ele não sabe como, ele acha que acordou e apareceu ali. Mas não, os amigos espirituais dele, os benfeitores espirituais deles, o levaram sem ele saber, até porque, como você muito bem falou, na condição que ele se achava, pelo que ele aprendeu, né, na Igreja Católica, ele se achava no inferno, e no inferno não tem retrocesso, não pode aparecer ninguém para beneficiar, só os demônios que estão ali a castigá-lo, né? Então, ele aparece ali, né, devido à sua condição já de arrependimento. Ele é levado para poder começar ali o seu tratamento em busca da regeneração, que mais na frente vai dizer que ainda vai demorar muito, né, porque as faltas dele são muito graves, né? Mas mesmo assim, já foi iniciado o tratamento, ele já foi levado, você veja que, como ele disse aqui, que ele já pede prece, ele já sente que a oração o beneficia de alguma forma, ele não sabe como, mas o beneficia, né? Tanto é que ele pede. Então, Alexandre, é muito interessante esse início aqui, e você vê quando Pedro corta a orelha daquele soldado que o ia prender, Jesus imediatamente embainha a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você causar sofrimento, você sofrerá também. Então, era o quadro dele, inimaginável, viu, Alexandre, a situação do espírito desse, há 158 anos, nessa condição e como a gente já viu em outros estudos, né, as vítimas, nem sempre o que ele via seriam as vítimas dele, mas é a consciência dele que ficou gravado, todo o sofrimento que ele causou, e ele via aquilo ali voltar contra ele, mesmo que não houvesse alguém ali, né? Era só a própria consciência dele que estava a castigá-lo. Mas muitas vezes são as vítimas mesmo, meu amigo. Quando a gente estuda a primeira parte lá do Céu e Inferno, o Allan Kardec coloca lá pra gente o Código Penal da Vida Futura, e ele diz lá pra gente que um dos tormentos do espírito criminoso é justamente esse, é ficar vendo as vítimas o tempo inteiro cobrando ele, né? Elas vêm cobrar, né? A depender também da condição dessa vítima, né? Porque se a vítima já está trabalhada, ela não vai perder tempo com isso, ela vai tentar ajudá-lo, né? E aí, Guilardo, eu queria aproveitar a sua fala para dizer o seguinte, eu também acredito nisso, que ele não chegou ali à toa, né? Nenhum espírito numa condição dessa chega numa reunião desse nível, como as que Allan Kardec fazia, que eram reuniões muito assistidas, né? Nós tínhamos ali um codificador, né? Se ele era um codificador de uma doutrina que ia servir para toda a humanidade, obviamente a assistência que o Allan Kardec tinha era fenomenal, né? Era uma assistência muito grande dos espíritos superiores. E um espírito na condição do Blenoir não chegaria numa reunião dessa assim, de supetão, né? Muito pelo contrário. Há uma condição de análise. Não, ele tem condição de ser ajudado? Tem, então pronto. Tem condição de passar a experiência dele para que fique aqui registrada no trabalho que Kardec está fazendo para a humanidade? Tem. Vai servir de alguma coisa esse exemplo dele? Vai, então pronto. Vamos lá. Lembrando que esse espírito, ele tem um protetor, ele tem um guia, ele tem guias, ele tem pessoas, espíritos amigos, espíritos afins, né? Porque mesmo sendo um criminoso que ele foi na Terra, aos olhos de Deus, um criminoso da lei de Deus, né? Ele tem as simpatias dele. Ele tem aqueles que pedem por ele, né? Esse espírito desencarnou aqui em 1700 e lá vai fumaça, mas ele já teve várias vidas, várias encarnações anteriores, onde ele teve mães, pais, irmãos, filhos. Ou seja, será que dessa turma toda não tem ninguém que sente um afeto por ele? Então, eu concordo com você, viu, Guilardo? Ele foi levado até... E ele dá sinais disso, quando a gente começa a ler lá na frente as perguntas de Kardec e as respostas dele. Ele dá sinais disso, de que
tem alguém assistindo ele ali. É tanto que ele diz aqui, olha, na questão do número 21, que Kardec diz aqui, ó, procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Então Kardec já diz, ó, os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Aí a resposta, não, que os anjos não vêm ao inferno. Olha, aí Kardec diz, tu não estás só? Não estás só? Aliás, ele continua dizendo, tu não estás só? Aí a pergunta de Kardec, Kardec vem e fala de novo, vedes em torno. E a resposta dele, sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco, aliás, e seguro-te como? Não sei. Então ele percebe que ele não sabe fazer aquilo, ele não sabe fazer aquela comunicação, ou seja, tem alguém ali auxiliando ele, né? Tem alguém ali auxiliando ele. Ele não se sente preparado para aquele tipo de comunicação, mas ele sente que há alguém ajudando ele. Agora veja que esse espírito, o tempo inteiro, ele está atormentado pela própria culpa, gente. Ele já está arrependido? Já. Está aqui na questão número 5. Na questão número 5, onde Kardec diz aqui, ó, nunca vos arrependestes? Nesses 158 anos, você nunca se arrependeu? E ele responde, há muito tempo. Então, há muito tempo que ele se arrependeu. Então, por que se há muito tempo ele se arrependeu? Porque ele ainda está nessa condição. Porque ele continua se torturando, gente. Ele continua se punindo. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Há muito tempo, e como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. O Senhor não é surdo aos clamores dele, gente. Mas ele acha que é. Por quê? Porque ele está se punindo. Então, note que tudo isso é autopunição. É autopunição. Viu, Alexandre? Só para acrescentar aí, só rapidamente, quando ele conclui isso aí, e ele ainda chama isso aí de justiça. Ele não escutou o clamor, de justiça. O clamor dele. Justiça, né? Perfeitamente. No fim, ele diz justiça. Ou seja, ele está aplicando uma justiça a si próprio. E o que é que acontece? Olha, aqui, nós temos aqui, ó, uma coisa muito interessante, onde ele... Eu me perdi aqui agora, eu ia falar de uma outra coisa, mas aí eu vou chamar Cristina, porque eu acho que ela quer comentar sobre isso. Não, sem problema, ela quer comentar sobre isso também. E já eu me lembro aqui o fio que eu queria seguir aqui para fechar esse comentário. Vai lá, Cristina. Como eu falei no início, é um tema assim, muito interessante de ser estudado, porque além de toda essa história, esse enredo que ele traz sobre a condição de um espírito que está em seu perceber as falhas no mundo de carne, no mundo encarnado, ele também nos fornece entendimento sobre as nossas primeiras lições quando estamos estudando o Espiritismo, sobre como se dá a comunicação dos espíritos, que muitas vezes a gente tem dúvida, como é que o espírito chega próximo ao médium, como é que se dá essa comunicação, e muitas vezes a gente não tem essa orientação. E aqui também, nessa história, né, desse espírito, ele sabe que está se comunicando, mas não compreende a forma que isso acontece. E Kardec pergunta para ele, e ele faz as perguntas de volta para Kardec. E como é que isso se dá? Não sei. Você não sabe? Você não sente? Não é dessa forma? Então, ele também não compreende de que forma está acontecendo, mas sabe que está acontecendo. E quando Kardec diz, mas eu escrevo, não, eu que estou escrevendo, você é o meu pensamento. Ele responde para Kardec, eu estou escrevendo, você é o meu pensamento. E também quando se pergunta sobre os espíritos que ele tem medo, né, que ele considera os demônios, que ele considera como
os algozes que estão à sua espreita, ele diz que não quer terminar aquela comunicação porque eles estão ali esperando por ele. Eu não quero terminar, porque como se compreendi dessa forma, que esse momento aqui, que ele está nessa comunicação, ele está temporariamente afastado dessas coisas que o perseguem, que o atormentam, que o deixa nessa condição que ele se encontra. Então, esse pequeno momento que ele está aqui nessa comunicação, ele se mantém um pouco, vamos dizer assim, em paz, em sossego, com tudo isso que está acontecendo. Então, é um tema assim, muito, muito rico da gente estudar e muito interessante para que a gente possa compreender realmente como acontece após o desencarne, como se dá essa justiça. Como Alexandre bem colocou, todos temos os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos familiares que estão sempre rogando e velando por nós quando estamos no momento da carne, e acredito que ele também tenha, mas devido a tanta atrocidade que fez quando encarnado, que aqui não diz quantos anos ele viveu, quantos anos ele esteve nessa função de frade, apenas a distância entre o desencarne e a apresentação dele, mas que, da forma como ele descreve, ele tem consciência de que foram muitas coisas que ele fez para estar na situação em que se encontra. Então, mas é isso. Guilherme, quer falar alguma coisa? Ou Alexandre? Cristina, muito bem colocado. E como eu estava falando da questão do ponto de vista, eu gostaria de relatar aqui uma passagem que eu vi no livro Fonte Viva, em seu capítulo 38, que diz: se soubéssemos, Emmanuel ele vai dar uma geral aqui, que mostra muito bem esses casos, né, o que pode acontecer com as pessoas que agem sob o ponto de vista material. E ela está exatamente na passagem que Jesus diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então, Emmanuel, ele vai nos dizer, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braço para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera, no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, no caso a caneta, né, de hoje, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que ele invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos dos caminhos retos. E ele conclui: em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então, Cristina, é justamente o caso que a gente está estudando, né? Se ele soubesse, como ele não acreditava nele, ele era uma pessoa sem fé, ele não acreditava na vida futura, se ele soubesse os sofrimentos atrozes que ele iria passar por conta do que ele fez, ele jamais teria cometido nenhum delito desse, não é? Se ele imaginasse, então é aquilo que você muito bem falou no início, enquanto nós pensarmos que aquilo que a gente faz de errado vai ficar impune, nós nunca mudaremos. Agora, a partir do momento que a gente tiver a certeza que tudo que eu fizer de bom vai ser bom para mim, e não para quem eu fiz o bem, e que tudo que eu fizer de mal vai ser mal para mim, né? Então, isso aí é que vai
modificar a minha vida. Então, Jesus foi muito feliz quando ele disse, né? Se ele soubesse, o que ele quer dizer também ali, não é que o que estão fazendo, porque estão fazendo com ele, o espírito de luz, o governador espiritual do orbe, é quem comete aquele tipo de atrocidade, com a malvadeza que aqueles soldados romanos cometeram, né? Ele já estava antevendo, ele passou por aquilo tudo para que a gente não precisasse passar por esse sofrimento, mostrando, né? Então, é muito interessante esse estudo, realmente, que você foi muito feliz em ter escolhido esse tema para a gente estudar, porque ele aborda realmente vários pontos, vários questionamentos que a gente tem que ter em mente, né, na nossa conduta, na nossa vida, né? E que o sofrimento é realmente enorme, né? E que enquanto o espírito não tiver essa consciência, não estiver preparado, é como diz na coisa, o sofrimento dele ainda vai durar muito, mesmo ele já estando arrependido, né? Alexandre já está no ar? Eu queria só falar algo enquanto Alexandre. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, onde fala por um criminoso, ele fala o seguinte, porque muitas vezes a gente acha, e eu vou rezar, vou fazer prece por um criminoso, ele merece isso. E aqui diz o seguinte, se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu cumprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis, porque um homem teria cometido esta ou aquela falta, é prejugar a justiça do Altíssimo. Então, que a gente não pode fazer esse julgamento, que não cabe a nós esse julgamento do crime que ele fez, da falta que ele cometeu, porque todos nós somos falhos, todos nós cometemos falta todos os dias, e se não cometemos as que ele cometeu, cometemos outras, talvez com a mesma gravidade aos olhos de Deus que as faltas que ele cometeu. E quem somos nós também para dizer, mas nessa vida, mas eu nunca cometi nenhum crime, eu nunca fiz nenhuma falta nessa encarnação. E nas outras? Por que é que nós estamos aqui? Porque alguma falta nós temos a expiar, porque alguma corrigenda nós temos a fazer, porque se fôssemos anjos, com certeza já estaríamos em outro plano, em outro nível, em outra tarefa. Não é isso? E é isso aí, Cristina, é como, né, a gente dificilmente se lembra de orar por um criminoso, né? De se lembrar do espírito de um criminoso, né? Mesmo a gente espírita sabendo os tormentos que ele vai passar, mas acho que, pelo menos por mim, passa muito, assim, geralmente a gente ora por aquelas pessoas, a gente faz prece por aquelas pessoas, né? Mais íntimas, mais chegadas, amigo, conhecido, ou pelas vítimas, né? Geralmente pelas vítimas a gente faz, mas dificilmente a gente se lembra daquele que cometeu o crime, né, daquele que realmente é o culpado, né, e que vai sofrer muito as consequências. Isso, e às vezes, muitas vezes a gente ouve nas reportagens, em algum comentário, em algum noticiário, pais que tiveram seus filhos ceifados pela morte por um crime, por um assalto, por alguma coisa dessa forma, e o pai ou a mãe perdoar o criminoso, ir lá visitá-lo, perdoar, orar por ele. E o que seria o normal para a gente, o que seria o ideal para a gente, perdoar os nossos inimigos, ainda é motivo de notícia, ainda é um escândalo quando acontece no mundo que nós vivemos. O que seria uma coisa normal, o que seria o correto a gente fazer, ainda é motivo de notícia, porque é tão raro acontecer que ainda nos escandalizamos quando acontece. E eu mesma passei por uma experiência dessa quando fui assaltada. E eu fiquei muito
muito chateada, muito, porque eu estava chegando do trabalho, um carro cheio de mercadoria do meu trabalho, e de repente chegaram pessoas que levaram tudo, e eu não pude fazer nada. Eu estava vivendo já uma situação bem dificultosa, em uma situação financeira apertada, e ficou pior ainda, depois que levaram carro, mercadoria, a bolsa, dinheiro, cartões, tudo. Então, durante alguns dias, mesmo eu tendo a orientação espírita, mesmo eu tendo toda uma orientação religiosa, eu não conseguia aceitar e não conseguia ter o pensamento de rezar por aquelas pessoas que fizeram aquilo por mim. E eu levei umas semanas para conseguir fazer isso, mas a partir do momento que eu consegui emitir uma prece por aquelas pessoas, pedir a Deus que eles pudessem cair em si e perceber o que eles estão fazendo da vida deles e as consequências que estão trazendo na vida dos outros, parece que uma pedra foi removida, um peso saiu de cima de mim. E eu consegui até pensar em um momento, mas eu quero que tinha na minha bolsa. E eu avaliei tudo que tinha na minha bolsa e percebi que aquelas coisas não me fizeram tanta falta assim, que eu poderia reaver, pude reaver tudo novamente. Então, é muito difícil esse primeiro passo, esse primeiro momento, a gente conseguir realmente fazer uma prece pelo criminoso, por aquelas pessoas que nos ofenderam, pelo nosso inimigo, não vou dizer o criminoso, mas que nos ofenderam de alguma forma. É muito difícil esse primeiro passo, esse primeiro momento, mas que é extremamente necessário. A gente precisa fazer isso, porque é para isso que nós estamos aqui. É para vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas falhas, matar esse bicho que tem dentro da gente, e ainda domina as nossas ações, os nossos pensamentos. É isso. Cristina, e antes das nossas considerações finais, né, Cristina, eu gostaria de saber do nosso irmão Tavares, que já está chegando aqui no finalzinho, se não está na hora dele divulgar a programação dos próximos dias da Web Rádio. Exato. Se a gente pode continuar aqui mais um pouquinho. Bom dia, meu amigo. Está quase na hora, nós estamos aí há 3 minutos e o Alexandre, a internet dele caiu. Eu liguei para ele agora, fiquei preocupado, né? E a internet caiu, ele está sem conseguir retornar. Então ele pediu que vocês fizessem aí o encerramento. Pode fazer a conclusão, se passar 5, 6 minutos, não tem problema nenhum, mas encerra os pensamentos e em seguida pode passar para a gente, sem problema nenhum. Bom, então, assim, só para concluir, a gente tem que ter em mente que o próprio Cristo disse, nenhuma ovelha se perderá, mesmo aquela que aparente, né, ser a mais difícil, mas Jesus vai deixar todas aquelas que já sabem seguir o caminho até o redil e vai em busca daquela que está perdida. E isso é um exemplo para a gente, né, Cristina? Que a gente também tem que pensar igual ao mestre, pensar naqueles... e nós também, né? Não estou dizendo que nós estamos no caminho, digo assim, mas naqueles que, para nós, aparentam estar mais equivocados do que a gente, né? Isso que, no nosso orgulho, a gente pensa assim, né? Que eu sou melhor do que os outros, eu já estou melhor, mas não. Mas, assim, a gente nunca pensar, ninguém está perdido. Ele pode até estar perdido momentaneamente, né? Como esse espírito, ele ficou perdido durante 158 anos, já expiando suas faltas no mundo espiritual. Mas o seu arrependimento trouxe fachos de luz que permitiram que ele já começasse a ter um auxílio. O auxílio condizente com a sua condição no momento. No momento só foi permitido a ele, mas já é o começo da cura, né, Cristina? Isso mesmo. Então, é um caso realmente muito interessante para a gente estudar e que nos orienta que o sofrimento é grande para quem comete as faltas aqui, mas que nada dura para sempre. Tudo passa, e esse tempo também, por mais que seja longo, por mais que é muito difícil a gente conseguir viver aqui 158 anos. Eu acredito que ninguém viveu
É só meu pai que dizia Matusalém, viveu 158, 170 anos. Mas é a história que ele contava, né? Então, eu nem sei se existia esse homem mesmo que ele falava. Mas a gente não consegue viver 158 anos. Imagine, e aqui, 158 anos de vida é de uma forma menos dolorosa do que a sua mente sendo constrangida a todo momento pelas suas culpas, né? As suas culpas, a sua consciência lhe fazendo sofrer com relação a isso. Mas Deus, em sua infinita bondade, socorre a todos no momento certo. E, com certeza, ele foi atendido, foi socorrido e já deve estar numa situação bem melhor. Porque só 164 anos faz que se escreveu o Livro dos Espíritos, né? Então, já se passaram mais 100 e tantos anos, ele já está numa situação bem melhor. E Tavares pode colocar a programação para que a gente... Ou você vai falar alguma coisa, Guilherme, ainda? Não, Cristina. Eu só quero dizer que eu estou até pensando aqui um pouco, brincar aqui um pouco. Será que esse espírito não sou eu já reencarnado? Já que começaram a ver minhas coisas. É verdade. Ou outro. Então... Mas você tem uma cara de frade, pelo menos a cabeça é de frade, só falta botar... Exatamente. Tem todos os sinais, viu, Guilherme? Pois é. Mas aí a gente quer mandar um abraço para a Íria, para Francisquinho, para Robson, para Sol Poente, todos esses que participaram aí com vocês do programa, e falar da nossa programação, que ontem teve um momento muito festivo. Nós fizemos uma transmissão ao vivo e a cores, como a gente sempre costuma falar, com diversas rádios, a rádio Ciridó Espírita, a Web Rádio Sementes da Boa Nova, a TV Paraná, a Rádio Jesus Consola, a Rede Amiga Espírita do nosso Zé Aparecido, uma entrevista fantástica com o Charles Kempis, da França, com a Elza Rossi da Inglaterra, com a Juliana aqui do Uruguai e com 2 brasileiros, o nosso Enzo e o nosso Mário, que abrilhantaram essa festa ontem a partir das 17 horas, horário brasileiro. Hoje nós estamos iniciando amanhã com um programa, não é esse aí, porque eu errei, com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos terminando, a partir das 18 horas, nós teremos Missionários da Luz com a Berenice e a Deusa. Logo em seguida, às 19 horas, nós teremos um convidado todo especial. Ele vai falar sobre a vida e a obra do nosso Fabiano de Cristo, que é o Jader Calel, lá de São Paulo. Logo em seguida, Olhos de Ver e Ouvidos de Ouvir, o programa, a partir das 21 horas, Esclarecendo e Consolando com Jesus de Nazaré. Logo em seguida, Marineve Saraiva, no finalzinho da noite, vai fazer o conceito do bem dentro do programa O Evangelho por Emmanuel. Amanhã cedo, a partir das 8 horas, direto de Socorro, em São Paulo, a Helenice Cavalcante vai fazer o seu programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Mediunidade, vírgula, você sabe o que é? Quem vai tentar responder para a gente é o nosso Sidney Pires, lá do Centro Espírita Obreiro do Senhor, em São Bernardo do Campo. Em seguida, a partir das 19 horas, no programa Estação da Luz, 21 anos no ar, nós iremos para a África, mais precisamente para Moçambique, Mobutu, sua capital, a comunidade espírita cristã, falar com a Agatha Correia, que vai nos trazer o tema Retribuir o Mal com o Bem, aqui no Brasil, 19 horas, lá já sexta-feira, 0 hora ou meia-noite. Em seguida, a partir das 21 horas, o Quarteto Fantástico do Rio de Janeiro, a Nilceia, o Luiz, a Terezinha e a Valéria vão fazer o programa Mergulho no Pensamento de Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, capítulo 10 e 11. E aí, essa menina que vos fala hoje, aí a Cristina Albuquerque, vai estar com a gente às 23 horas de amanhã, fazendo o programa Evangelho por Emmanuel, Cartas Espirituais do livro Vinha de Luz. Na sexta-feira, bem cedinho, às 8 horas da manhã, nós iremos para a Austrália, onde está a nossa Karen. Ela é casada aqui com João Madeira Neto, aqui no Brasil, e os dois, um na Austrália e outro aqui no Brasil, estão fazendo o programa Espírita Educação e a Saúde sobre o Novo Prisma, a educação integral e a saúde natural. Em seguida, a partir das 15 horas, nós vamos para a Itália, lá para Biella, região da Piemonte,
ali no norte da Itália, falar com a Catarina Soares, da Associação Fraterna Sementes de Luz. Ela vai falar sobre honrar pai e mãe, sexta-feira aqui no Brasil, às 15 horas, 20 horas na Itália. Logo em seguida, Zezé Franco vai fazer o programa Histórias de Espírito. E às 19 horas, um momento maravilhoso aqui da nossa web rádio, também com uma rede, um pool de rádios e TVs webs que vão fazer essa transmissão da nossa entrevista com o Jorge Goldinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele vai trabalhar a organização federativa, o programa ideal para o Brasil, com a presença de Elsa Rossi, lá do Reino Unido, da nossa Vanessa Anceloli, dos Estados Unidos, e com a Juliana Felipe, do Uruguai, e a participação do Enzo Obama, aqui do Brasil. E em seguida, às 21 horas, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos com o Enzo, o Amaury Gava, aqui do Brasil, o Carlos e a Cláudia, do Japão, a Rosângela, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e a Adalberto e Lúcia, que não vão participar, porque, graças a Deus, tiraram as férias, estão aí merecido descanso pelo Japão. Logo em seguida, a partir das 23 horas, guardemos o cuidado com a Alcídia Batista, aqui de Paulo do Cerro, dentro do programa Evangelho por Emmanuel, está no livro Fonte Viva. A partir das 23h45 até às 6 horas do sábado, o Espiritismo Madrugada Dentro, com a equipe aqui da Web Rádio. Todo esse programa ele é gravado. No sábado, a minha querida irmã e amiga Zezé Franco faz o programa Espírita Dicas de Livros. A partir das 19 horas, o Trabalho Edifica o Homem, com o Alisson Campelo, da Seridó Espírita, aqui de Currais Novos, junto com a Maria do Socorro e a Maria Clara, vão fazer, a partir das 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar. Em seguida, a partir das 23 horas, Nicola Fratati, não é Natal, é Minas Gerais, vai fazer o Evangelho por Emmanuel, o tempo do livro Caminho, Verdade e Vida, Romano 4,16. E logo em seguida, de novo, volta o Espiritismo Madrugada Dentro, no sábado, a partir das 23h45, até às 6 horas do domingo. No domingo, nós teremos, a partir das 21 horas, o Evangelho na Rádio, com a equipe aqui da Web Rádio Estação da Luz. O título é do capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Papai Se Não Nascer de Novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, com toda a equipe aqui da Web Rádio. O livro preparatório é o Pão Nosso, item 22, Inconstantes. E fechando, Carlos Eduardo, aqui de Natal, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel, dentro do livro Caminho Espírita, Deus Primeiro. Então, essa é a nossa programação. Voltamos para nossa querida Cristina e o Guilherme para finalizar, avisando que a internet do nosso Alexandre caiu e por esse motivo ele não está aqui com a gente. Mas aí, ó, Francisco e Ivonaldo, manda abraços e beijos para vocês aí, viu? Obrigada a todos que estiveram conosco, compartilhando conosco nessa manhã, nesse programa Filosofia, Ciência e Moral. Estaremos na próxima semana aqui novamente e, para finalizarmos, vamos fazer a nossa prece. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores. E agradecer infinitamente pela oportunidade de hoje de estar aqui falando sobre esse assunto, estudando e levando os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita a todos os recantos do nosso planeta, aonde possa chegar a nossa voz. Agradecemos pelo dia de hoje e por todos os dias que vamos estar nessa caminhada. E que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Um bom dia para todos, um bom final de semana para todos, e preste atenção na programação da Web Rádio Estação da Luz, porque é uma programação muito rica, e que mesmo que a gente não possa participar, mas se ficar ouvindo, já aprendemos muita coisa.
É isso. Bom dia, Cristina. Bom dia, Tavares. Bom dia, Alexandre, que teve que sair mais cedo por causa da internet. E o nosso professor, que hoje não pôde participar fisicamente, mas espiritualmente, eu tenho certeza que ele está com a gente. E como a gente já está acostumado, né, Cristina, para que nossos ouvintes não esqueçam, bom dia, Brasil!